Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 67 e hoje nós vamos falar sobre as diferenças sociais. Por que alguns nascem ricos e outros pobres? Há injustiça na matéria? Como melhor utilizar da matéria para viver em coletividade? Então, vamos estudar? Para começar mais o episódio, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Aproveite, siga o nosso Instagram também, @Espiritismo Simples. Se você está ouvindo o nosso podcast aí do Spotify, do seu Deezer, Google Podcasts, não deixe de clicar em seguir para você não perder mais nenhum episódio novo. A gente também agora está lá no YouTube, então você pode se inscrever em nosso canal. Siga lá, Espiritismo Simples Podcast, você consegue encontrar facilmente a gente por lá também. Se inscreva lá que a gente vai atualizar todos os episódios bonitinho até chegar nesse que estamos hoje. Começando então o tema de hoje, que a gente vai falar sobre diferenças sociais, eu separei aqui no Livro dos Espíritos o item riqueza e miséria como provas. Então eu vou ler aqui da questão 814 até 816, um pouquinho do que Kardec pergunta sobre essa questão, né, de ter ou não ter, a questão material para a nossa vivência, o que a gente aprende com isso, como a gente lida com isso, né? Então Kardec traz lá na questão 814 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: por que Deus concedeu a alguns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Basicamente até a primeira pergunta do nosso episódio. E os Espíritos respondem: para prová-los, cada um de uma maneira diferente. Aliás, já é de seu conhecimento que essas provas são escolhidas pelos próprios Espíritos, que quase sempre sucumbem. Então ele aqui fala um pouco, né, de que joga um pouco da responsa pra gente, porque nós mesmos podemos até escolher, direcionar qual caminho que a gente quer seguir, né, numa vida com maior posse, com menor posse. Isso tudo como que a gente escolhe? A questão do nosso planejamento reencarnatório. A gente consegue prever um pouquinho disso, né? Depende da nossa evolução, depende do que os nossos espíritos amigos lá vão nos auxiliar, vão nos indicar que seria melhor para a nossa próxima existência. Mas a gente tem essa autonomia, né? A gente pode ao menos solicitar como que a gente quer passar a próxima vida. E aí faz sentido alguém querer passar uma vida aqui sem ter tantas posses, né? Viver uma vida de miséria? Faz sentido. Porque a gente tem desafios específicos, a gente tem responsabilidades diferentes e a partir disso a gente consegue também crescer e evoluir. São provas diferentes. É como se a gente pudesse escolher para uma prova, fazer uma prova de português e o outro prefere fazer uma prova de matemática. Ambas têm o mesmo valor, só que têm conteúdos diferentes para a gente aprender. E aí a gente fala muito, né, da questão da viver na miséria e vir para cá pobre, porque somos muito materialistas, né? A gente valoriza muito ter as coisas. Então, para o nosso pensar, o ter é o sinônimo de viver em paz, viver em harmonia, viver com felicidade. E não é muito bem assim, né? Na questão 815, Kardec pergunta: qual das duas provas é a mais perigosa para o homem? A do infortúnio ou a da riqueza? Os espíritos respondem: tanto uma quanto a outra. A miséria provoca queixumes contra a providência. A riqueza estimula todos os excessos. Então aqui já os espíritos trazem uma resposta sobre um pouquinho do que a gente falou, né? Qual que seria então mais perigosa para o homem? As duas, né? As duas são difíceis, as duas a gente tem objetivos e desafios próprios. Quando a gente passa por uma dificuldade, tem algum aperto, o que a gente faz? Reclama contra Deus, né? Reclama contra a justiça divina. Tô tendo dificuldade, ninguém me ajuda, ninguém me vê. Na questão da riqueza, tem que saber lidar com os excessos, né? Então, como ter e saber bem administrar, como ter e não ser uma pessoa avarenta, né? Como poder ajudar os outros com tudo isso. Esse é um outro ponto para se pensar sobre cada um dos lados, ter ou não ter. 816.
Se o rico sofre mais tentações, não possui também os meios de fazer o bem? Resposta: é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o suficiente para si mesmo. E aí Kardec acaba depois continuando. Ele vai explicar sobre essa questão, que a posição social elevada neste mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e tão arriscadas quanto o infortúnio, pois quanto mais rico e poderoso, mais o homem tem obrigações a cumprir, maiores os meios de que dispõe para fazer o bem ou o mal. Deus prova o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. A riqueza e o poder estimulam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pela abertura de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aqui tem uma belíssima lição, né? Aqui resume também bastante do que a gente vem trazendo, né? Então, esse homem que é rico, ele tem essas mais até obrigações a cumprir, né? Porque ele vai ter à sua disposição a riqueza, vai ter a matéria para ele poder escolher ali o que ele pode fazer ou não. Por outro lado, aquele que não tem, a questão da resignação é o ponto a ser trabalhado, né? Ele talvez não tenha esse poder, o próprio poder de escolher o que fazer ou não, porque ele não dispõe de tantas coisas. Mas a questão da resignação, sim, aí ele tem total condições de lidar e aprender muito bem com isso. Quando então a gente coloca aqui essa questão da matéria, ela tem o mesmo valor ali para homens que são ricos, para homens que são pobres, né? Falo homens no sentido seres humanos, né? Para a nossa evolução. Cada um com o seu desafio próprio, a matéria a gente percebe que ela não é tudo. Muito pelo contrário, né? A matéria ela é instrumento, ela é ferramenta. A gente tem que pensar desta maneira. Então, o que vale mais? Ter o melhor martelo ou construir a melhor mesa? Certamente a mesa, né? Porque é o resultado do que você fez com aquela ferramenta. E é possível sim você fazer uma bela mesa com um martelo velho que não tem uma marca e várias outras características. Então, a gente faz uso da matéria para um único objetivo, para a nossa evolução. E evoluir cada um ao seu nível e estágio necessário, né? Cada um na sua forma, cada um na sua necessidade. Então o que eu vou evoluir não tem que ser comparado com o outro e vice-versa. Essa é uma dificuldade que a gente tem também. E quando eu falo em evolução, é para todos, né? Então o rico ele tem essas tarefas a aprender tanto quanto o pobre, mas com as tais das responsabilidades diferentes que a gente trouxe aqui nas questões 814 até 816 do Livro dos Espíritos. Então, é o que a gente colocou, que essa questão da responsabilidade para o rico, ela também não é nada simples. Fazendo aqui uma analogia da matéria, né? Eu coloquei aqui, se a gente pensasse numa corrida, mas sem uma competição. Então cada um vai receber um carro para essa corrida, a corrida da evolução. Alguns carros, então, são mais velozes e potentes. Outros vão ter alguns carros mais acabadinhos, né? Carros não tão velozes. O objetivo único dessa corrida é cruzar a linha de chegada. E cada corrida é uma de nossas vidas. Alguns chegam com mais facilidade nessa linha de chegada do que outros, mas vão ter dificuldades diferentes entre si. Então, numa próxima corrida da vida, quem veio lá com aquele carro ruim, acabadinho, fraco, na próxima pode ser que venha com um bom. E é assim que a gente aprende a lidar com as diferentes situações da nossa vida. Cada carro é a matéria que a gente recebe na nossa vida. Então, alguns vão vir sim com uma Ferrari, outros vão vir sim com um Fusquinha. A gente não vai ter eternamente um carro bom, da mesma forma como não vai ser eternamente um carro ruim. E quando se olha que a vida vai muito além até do que essa passagem na Terra, a matéria quase que ela perde sentido, né? E daí chegam dois pontos. Se a gente pode trocar de carro a cada vida, ou seja, se a cada nova existência a gente pode passar por situações diversas de posse, né? Ser rico ou ser pobre, alternando de acordo com as vidas, faz sentido a gente menosprezar ou tratar alguém mal, né? Por ser rico? Por ter uma melhor condição de vida? Óbvio que não. Mas essa, é claro, é uma questão muito, muito óbvia. Mas vamos pensar no sentido contrário. Se a gente pode trocar de carro a cada vida de novo, ou seja, se a cada nova existência
A gente pode passar por situações diversas de posse. Faz sentido a gente ajudar quem precisa de ajuda? Ainda mais quando a gente pode realmente ajudar? Claro que sim. A gente cresce, a gente evolui com isso. Diminui o nosso apego à matéria e o nosso egoísmo, que são os dois dos maiores desafios, né, da nossa existência, a questão do egoísmo, apego à matéria, à própria vaidade. Um segundo ponto que eu coloco: pensar que cada um poderá ter uma única vida e que um vai passar grandes aflições pela questão material e o outro esbanjar, não parece meio injusto? Daí parte um dos pontos que consolidam nossa ideia de vidas depois desta vida e vidas anteriores também. A lógica de que a vida única, ela perde um sentido se a gente tem uma única existência e vir aqui para sofrer somente isso. Então a gente vê alguém que vem aqui, passa somente por dificuldades, mal tem o que comer. Se essa pessoa tivesse uma única vida, será que faz sentido? Será que não é meio injusto? Isso é um dos argumentos que a gente coloca, né, que o Espiritismo traz para a gente pensar na questão da vida após a vida. Então essa pessoa que está passando hoje por uma dificuldade, na vida seguinte pode passar aí por uma situação de maior abundância, né? Então ela pode ter um pouco mais facilidade nessa questão material. Nas duas ela vai ter desafios para aprender. Falando um pouquinho aí sobre também diferenças sociais, né? Algumas pessoas que vão ter acesso a algumas coisas e outras não, né? Especialmente na questão material ainda. Eu trago aqui como referência o filme O Poço. Era um filme que tinha na Netflix. Se você ainda não assistiu e tá com vontade de assistir, aqui vão vir alguns pequenos spoilers, né? Mas é basicamente apenas para trazer a ideia central do filme, né? O filme ele é ficcional, mas traz algumas críticas ao capitalismo. Independente se é um modelo que funciona ou não, se a gente concorda ou não, é um filme que nos faz refletir como o nosso egoísmo ele tem espaço, né? Então as pessoas nesse filme se encontram em diferentes níveis mesmo, andares de um prédio. E de tempos em tempos desce uma mesa no centro desses níveis, uma mesa muito farta de alimento, e que fica um período breve ali para cada nível. Em cada um desses andares ficam 2 pessoas. Então elas têm a oportunidade de ir lá, nesse período que fica a comida, ir lá comer. Então quanto mais alto você estiver, a comida sempre parte de cima para baixo, né? Então quanto mais alto você estiver, melhores as condições que você encontra. Quanto mais baixo, piores. E o ponto não é nem tanto esse, né? Não é nem tanto discutir sobre até uma questão de classe social. Quem está acima tem melhores condições, quem está abaixo, piores. Mas algumas questões que me chamaram a atenção, né, nesse filme. Então o alimento, ele vem na quantidade exata que seria suficiente para todos, se cada um comesse apenas o que era necessário. Mas cada um abusa do que precisa, come além do necessário. E quando termina o tempo de se alimentarem, né, daquele período curto que fica em cada andar, alguns cospem na comida, outros acabam, estragando a própria comida que vai para o próximo nível. E aí trago aqui a reflexão, né? Será que a gente não faz um pouquinho disso todos os dias? De ter e se negar a ajudar? De quando vai oferecer algo material ao outro numa doação, a gente pega lá aquele... vou ajudar as pessoas então. Vou lá mexer no meu armário, vou fazer uma doação. Aí abre lá, vai oferecer tipo um tênis, pega o tênis mais surrado, cansadinho, tá lá todo largado, todo torto. Vai fazer uma doação vai pegar uma blusa, né? Roupas de frio nesse período. Então pega aquela blusinha desbotada, furada, para dar pro próximo. Quando vai dar uma cesta básica, a marca do arroz é aquela que você nunca nem viu na vida. A do feijão é o mais barato. Claro, toda ajuda é válida. Toda ajuda é válida. Toda boa ação, ela conta. Mas vamos pensar um pouquinho, né? Vamos pensar no outro ponto. A gente tem muito aquela frase, né? Não faça ao outro aquilo que não gostaria que fizessem com você. Vamos trocar essa frase por faça ao outro o que gostaria que fosse feito com você. Seja atuante, né? Seja quem propõe, não apenas reativo. Seja quem haja e não quem reaja. Seja a pessoa que vai no farol ajudar o cara que está ali precisando e não somente o que abre o vidro e entrega as moedinhas no console do carro. Também já estavam ali largadas. Também isso tem o seu valor. Mas a gente tem que ser a pessoa que age, né? Não o tempo todo reagindo.
A caridade não tem que vir buscar o tempo todo da gente, a gente também pode praticar. Daí, uma pergunta que também chega, né, que também é um pouco comum. Então a pessoa tá aí já refletindo: poxa, então eu tenho culpa de ter algumas posses? Tenho culpa de ser rico? Não, de forma alguma. A questão 809 do Livro dos Espíritos fala um pouquinho disso, né, nesse sentido de quem nasce em uma família rica. Mas ela traz assim, abre aspas: muitas vezes uma fortuna se destina a um homem para dar-lhe a oportunidade de reparar uma injustiça. O que está sendo injusto às vezes aos seus olhos? O que você consegue perceber que seria um ato mais justo? Tendo a condição de que se você tem a matéria que você pode ajudar o próximo, o que a gente pode fazer? Outros pontos que o Livro dos Espíritos traz, que é bem interessante, a questão de igualdade absoluta, né? Então, se a gente pensa que tem que distribuir, que a gente tem que ajudar ao outro, então o caminho mais fácil para encontrar a felicidade e o equilíbrio no mundo seria a igualdade absoluta, né? É um pensamento que Kardec traz e pergunta aos espíritos, né? Na questão 811. Ele pergunta se é possível a igualdade absoluta e se ela já existiu alguma vez. E os espíritos então respondem: não é possível. A diversidade de faculdades e caracteres opõe-se a isso. Então, é utópico a gente conseguir pensar que um dia será possível distribuir a renda exatamente igual para todo mundo, que todo mundo vai ter acesso às mesmas coisas, de que o mundo vai ser exatamente igualzinho para todo mundo. Entretanto, isso não quer dizer que a gente não pode promover um bem-estar igual a todos. Todos não vão ter acesso às mesmas coisas. Mas o que a gente pode ajudar para que essa balança se equilibre? O bem-estar do próximo é possível que a gente ajude. E que no Livro dos Espíritos, na questão 812, eles indicam que esse bem-estar ele é relativo a cada um, né? Cada um pode compreender o bem-estar de uma forma, mas que necessitaria de um trabalho em conjunto para promovê-lo. Então, promover o bem-estar do nosso próximo é uma ação coletiva. Por isso que a gente precisa sempre do outro, né? Tem que ser uma questão, uma consciência de todos, não basta somente um ou dois fazer para o próximo e os outros ficarem assistindo. Isso deveria sempre partir de uma questão em conjunto. Antes que 2 ou 3 façam do que ninguém fazer, né? Mas o essencial, ou o que seria o ideal, seria que o mundo todo pudesse fazer para ajudar. Tim Maia tá certo aí, né? Não quero dinheiro, quero amor sincero. É isso que a gente tem que buscar acumular, né? Que a gente acumule nessa vida amor, sorrisos, boas ações. Essas sim são capazes de entrar no reino dos céus. Vamos pensar assim. E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast. Os trabalhos técnicos mais uma vez foram feitos por Fernando Teixeira. Este é o Espiritismo Simples. Eu sou Bruno Sereno. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.